Hello guys, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, pessoal aqui, seja muito bem-vindo. O nosso tema hoje é como falar minha rotina no passado em inglês. Tá na hora que a gente nega, o pessoal não sabe se joga o verbo por passado. Coloquei uns desafios rolando no feed essa semana também sobre passado, então tem muita coisa rolando bacana. O pessoal que for chegando já vai dando um oizinho aí pra mim. Muito bem, então, falando de passado, o que acontece na hora que eu vou falar inglês gera um pouquinho de confusão quando eu tô falando sobre a minha rotina e essa rotina é no passado. Por exemplo, olha, a semana passada ou ontem no final de semana, eu fiquei em casa, eu assisti um filme, eu almocei com a minha família, eu fui para tal lugar. Quando eu falo sobre a minha rotina e eu falo no passado, a gente precisa ter um pouquinho de atenção na hora de falar em inglês, porque assim como no português, os verbos vão todos lá para o passado, porque a gente está falando no passado. Lembrando que se você tiver dúvida, conforme eu for ministrando aqui a aula com você, a live, vai comentando aí que a Letícia depois me dá um alô das dúvidas que surgiram, tá bom? Então, ó, se eu tô falando no passado, eu preciso de uma atenção maior, porque eu preciso jogar tudo lá no passado. Eu coloquei um desafio no feed essa semana, né? Que dizia assim, como é que eu falo no inglês? Eu bebi muita água ontem. E aí eu coloquei lá, né? Se era drunk ou se era drank. E pensa no verbo que gera confusão, guys, a hora que fala no passado. É o beber, né? Como é que fica o passado de beber? Muitas pessoas responderam o drunk, mas na verdade a resposta correta foi o drank. Parece igual, mas é diferente. Aqui é dr, som de drunk. E aqui é drank, som de drank, tá? Mais agudo aqui, tá? Por que confunde, guys? Porque quando eu falo no passado acontece isso. Então eu vou focar em alguns verbos que a gente usa bastante para falar no passado e gera um pouquinho de confusão. Então vamos lá. Considerando alguns verbos importantes para falar de rotina, a gente tem ali o have, tá? O get. Vou começar... Opa! Nossa, que saiu um D aqui. De onde saiu esse D, gente? É um T. Sorry. É um T, tá? Get. O have, o get, que são verbos que eu falo no passado e geram um pouquinho de confusão. O de fazer. Vou começar com eles, tá? Antes da gente ir acrescentando mais coisas. Porque o have, sabe quando fala assim, ó? Por exemplo, eu jantei com a minha família, eu tomei café da manhã, eu almocei na casa de tal pessoa. Agora a gente não tá indo almoçando na casa de ninguém, né? Mas eu almocei com a minha família, a gente sempre usa o have. Então eu vou falar um pouquinho dele. Toda vez que a gente usa ele no passado, o have vira had. Então quando eu falo, eu almocei, I had lunch, eu jantei, I had dinner, eu tomei café da manhã, I had breakfast. Então esse verbo é um verbo que a gente vai usar bastante no passado, né? Quando a gente fala das refeições, além de também ser o verbo ter, de eu tive que estudar inglês ontem, eu também vou usar ele. Por que eu tô falando dele? Porque ele fica um pouquinho diferente e é normal as pessoas falarem no passado e não fazer essa mudança aqui na hora de falar. O get, tá? É um T aqui, gente. Também fica um pouquinho diferente na hora que a gente fala ele no passado. E ele aparece em vários lugares, né? No passado, ele vai ficar got. Então, por exemplo, eu levanto todo dia às 7h30. Só que se eu for falar no passado, não é mais eu levanto. Eu levantei ontem às 7h30, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, o get vai virar got. Tudo bem? O do também é um verbo que... Opa, faltou um aqui que eu esqueci, que é o go. O do também é um verbo que gera um pouquinho de confusão na hora que eu jogo no passado, tá? Ele vai virar did. Vamos juntar esses verbos para a gente usar na descrição aqui. Ah, então ontem eu fiz a tarefa de inglês que eu tinha para fazer, por exemplo, vai virar did. Tudo que você falar de do no passado, I did. E o go, né, de ir, eu fui para tal lugar, go, aqui no passado, que vai virar went. Então eu vou pegar esses verbos para a gente começar a falar um pouquinho dessa rotina no passado. Had
got, did e went. O que normalmente acontece? A gente tá lá falando no passado em inglês, super legal, só que a gente continua usando os verbos lá no presente. Então eu preciso jogar esses verbos, tá? No passado. Então se você falar assim, por exemplo, ó, ontem de manhã, sei lá, ontem, né? Vamos colocar ontem de manhã. Ontem de manhã eu acordei por volta de tal hora. O que eu vou pedir para você? Vai imaginando, vai lembrando como que foi o seu dia ontem. How was your day yesterday? Ontem foi terça, né? Tá, então já vai lembrando aí que horas você acordou ontem, que horas você levantou ontem. Como é que você diria isso no inglês, tá? Ah, ontem de manhã eu levantei às 7h30. Eu levantei às 7h30, então vou deixar esse horário, mas já vai pensando aí o que foi a sua rotina, qual foi a sua rotina. Então se você começar a contar algo do tipo, né, ontem de manhã, por exemplo, né, eu levantei, vamos colocar o levantei aqui, acho que tá falhando, né? Eu levantei, eu tenho uma outra azul ali, deixa eu pegar rapidinho, que eu acho que também tá acabando. Então a gente vai de vermelho. Eu levantei às 7h30, tá? Por exemplo, então você começou contando a sua rotina aqui. Ontem de manhã eu levantei às 7h30. Ó, percebeu que se a gente tá falando no passado, ó o primeiro verbo aqui, ó, opa, tem um levantei. Levantar, get up. Só que lembra que aqui eu falei que vai ficar got? Então vamos passar ele lá pro passado. Esse as, tá? At. Bom, se você já conhece tudo o resto, é só essa informação que você precisa. Não, teacher, pra mim o resto é um pouco confuso ainda. Ontem de manhã e yesterday morning, tudo bem? Então ficaria, yesterday morning I got up at 7:30. Eu levantei às 7h30, tá? Vamos imaginar, bom, ontem de manhã eu levantei às 7h30, eu tô lembrando até da minha rotina aqui, o que eu fiz. Vai lembrando aí você também. Eu tomei café da manhã, né, por volta quase 8 horas. Então, ó, vou no vermelho aqui, porque acho que o azul não tá querendo trabalhar muito hoje, não. Eu tomei café da manhã ao passado lá de novo, guys. O que acontece? O que é muito comum eu ver o pessoal falando no passado em inglês comigo? Eu tomei café da manhã. Você pode falar com quem? Com minha família, com meu esposo, com a minha esposa, né? Ó, tomei aqui, ó. O que eu vejo a galera fazendo? Yesterday morning I have breakfast. É como se eu falasse, ontem de manhã eu tomo café da manhã. Não, eu tenho que jogar lá no inglês, no passado também. Tomar café da manhã é have breakfast. Se eu vou falar tomei, que é passado, vamos colocar lá, vai virar had, tudo bem? Had breakfast, porque foi ontem, eu não posso deixar meu verbo lá no presente. Então vai lembrando aí, o que você fez ontem? Bom, yesterday morning I got up at 7:30, I had breakfast with my husband, né? O café da manhã aqui já é o breakfast, com meu esposo, por exemplo, tá? Vamos imaginar que você teve que ir para o trabalho ontem, né? Você não está home office, e você teve que ir para o trabalho. Então, se você tivesse que falar, eu fui para o trabalho às 8 horas, por exemplo. Olha esse fui, como é que vai ficar mesmo? Eu fui para o trabalho e coloco o horário. Assim você já vai detalhando. Tal hora. Vamos imaginar que foi às 8, tá? Guys, é muito comum eu ouvir as pessoas falando no passado. Yesterday I go, né? Vai soar. Ontem eu ir. É igual o gringo, né? Quando vai falar português, ele não conjuga os verbos. Então, esse fui. O ir é go. Só que se tá no passado, guys, I went. I went to my work at, ou por volta de, around 8. Tá? Então, ó, cuidado com esses verbos no passado. Então, se você vai descrever a sua rotina no passado, o que você tem que fazer? Quais são os verbos que normalmente você vai usar para falar sobre a sua rotina, né? Ó, tomar café da manhã é um que eu sempre vou falar, porque eu sempre tomo. Levantar, ir para o trabalho, porque eu sempre vou. Fazer tal coisa. Como é uma rotina, fica fácil você organizar. Então, a primeira coisa, o que você pode fazer para treinar sua rotina no passado? Primeiro, organiza, separa os verbos que você vai precisar, que são aqueles que fazem parte da sua rotina. Ir para o trabalho, tomar café da manhã, levantar, fazer tal coisa, praticar tal coisa. Então, separa esses verbos que fazem parte da sua rotina.
Separou eles, você já vai ter que separar eles e conhecer como é a forma desses verbos no passado. Se você não conhece, você vai ter que fazer uma pesquisa aí. Se você, de repente, conhece alguns, outros não, então, primeira coisa, separa os verbos que fazem parte da sua rotina. Todo mundo tem uma rotina. Teacher, eu tô meio fora da minha rotina por causa do home office. Ok, então adapta aí. O que você tem feito? E ontem eu levantei, tomei café, papapá, tomei um banho, fiz isso, fiz aquilo. Separa alguns verbos que você gostaria de falar. Checa como é que fica esses verbos no passado. Lembra disso, para não soar igual o gringo falando português, ontem eu querer, né? Teacher, não vão entender se eu falar ontem eu querer? Vão, né? O gringo não fala e você entende, tá? Mas como a nossa intenção aí, falando cada vez melhor, então separe esses verbos e como é que fica esses verbos no passado, tá? Esse é o primeiro passo, tá? Vamos imaginar, e aí você pode também, como segunda opção, vou dar já a segunda opção aqui para você, ó. Separei os verbos que eu preciso. Escreve, faz uma breve descrição da sua rotina, num papel, no bloco de notas, no celular, em português. Organiza um pouco as suas ideias, igual eu fiz aqui, ó. Eu fui escrevendo em português um pouquinho das minhas ideias em relação ao que eu fiz ontem. Então, escreve, faz uma breve descrição da sua rotina no passado, que a gente vai treinar passado agora, em português, para você organizar suas ideias, tá? Muito bem. Feito isso, vamos imaginar que tem alguma situação que você queira falar em relação ao passado, ao dia de ontem, pode ser final de semana, o dia não importa, tá, guys? O importante aqui é o treino. Vamos imaginar que nessa situação, vou tirar esse pincel daqui. Vamos imaginar que nessa situação você quer falar do passado, quer falar de ontem ou de algo que aconteceu, só que você quer negar. Gera um pouco de confusão aqui também. Eu percebo quando as pessoas estão tentando falar dessa forma comigo em inglês. O que acontece? A pessoa quer dizer, por exemplo, ontem eu não fui pro trabalho, porque ontem eu trabalhei em casa. De repente você tá nesse home office, sabe? Um dia você vai, outro dia você fica. Então, de repente você queira falar isso. Ontem eu não fui pro trabalho. Então vamos imaginar ali que você está dizendo. Vai negar agora. Eu não fui. Opa, apareceu uma negação agora aí, ó. Ontem eu não fui para o trabalho. Eu trabalhei em casa. O que eu uso para negar aqui, guys? Quando eu estou negando no passado. Eu não posso só simplesmente acrescentar um not. Tudo bem? Yesterday I not. Não dá certo. Dúvidas aí? Não, só um comentário. Usa caneta vermelha, porque a azul tá não muito clarinha? Tá muito clarinha, nem tá dando pra enxergar direito. Então vamos lá. Já que a azul também hoje não tá querendo trabalhar, vamos de vermelho. Então se você quer falar ontem eu não fui. Opa! E agora, teacher? Ontem eu não fui pro trabalho. Eu trabalhei em casa, né? Toda vez que você nega no passado, você vai precisar do didn't ou did not, mas na fala vai ser o didn't, tá? Só que o que eu vejo que as pessoas fazem? Elas falam lá, I didn't, fui, went, aí coloca o verbo aqui no passado, I didn't went. Então cuidado aqui, ó. Se eu tô negando, toda vez que você for negar no passado direto, I didn't go, tá? I didn't go to, eu não fui para tal lugar. Toda vez que eu nego no passado, o meu verbo aqui, ó, go, ele fica normal. Eu não preciso usar ele no passado. Se você quisesse falar assim, eu não tomei café da manhã ontem. Nossa, ontem acordei atrasada, não tomei café da manhã. I didn't. Como que é tomar café da manhã mesmo? Have breakfast. I didn't have breakfast. Tudo bem? Eu não preciso aqui colocar had, eu não preciso aqui colocar went. Então, cuidado na hora de negar. O que eu mais vejo as pessoas fazendo quando vai fazer isso aqui. I didn't went. Aí põe passado extremo, né? I didn't went, I didn't had. Não. Se eu usei o didn't, go. I didn't have, I didn't work. I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem, por exemplo. Então, se eu usei o didn't no passado, aqui, ó, para eu negar, cuidado aqui com os verbos. Então, toda vez que você for negar, direto aqui, tá?
Só observando que aqui não tem ser estar, não tem nada. Alguma dúvida aí nos comentários? Não, o Marcelo Bolivar, que é aluno seu, né? Sim. Comentou, Teacher G é uma paz que até para ensinar transmite esse mesmo sentimento, gerando uma sensação de que tudo é simples. Tá vendo? Eu falo pra Letícia que eu sou essa paz e tem hora que ela fala que eu estresso ela, Marcelo. Você acredita que tem hora que eu estresso a Letícia? É impossível. Marcelo não faz ideia. É impossível eu estressar a Letícia. Muito bem. Ó, a Ana Paula perguntou, Sim. na verdade ela comentou, eu pensei que usaria o won't. Acho que a Ana pensou nesse aqui, ó. Isso. Aí, Ana, eu vou lá pro futuro. É uma máquina do tempo, né? Aí eu vou pro futuro. Eu uso pra negar, só que daí no futuro, né? Então, se eu falo, eu não trabalharei amanhã. I won't work. Eu não irei. I won't go. Aproveitando o gancho da Ana aí, né? Toda vez que eu tô negando, né? Tô usando didn't, tô usando won't, tô usando don't, que vai ser no presente, né? O verbo não vai mudar em nenhuma situação. Nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Eu não vou. I don't go. Eu não fui. I didn't go. Eu não irei. I won't go. Tudo bem? Então, what é a mesma coisa, né? O mesmo conceito aqui, só mudamos o tempo. Fomos para o futuro. O down, presente. Gente, o que fica muito fácil no inglês? Eu não tenho que ficar mudando verbo, conjugando, né? Eu não fui, eu não estudei, eu não trabalhei. Vai ficar tudo igual, ó. Se eu tô negando, fica igual no presente, fica igual no passado, fica igual no futuro. Então facilita pra caramba a vida. Lembrando, só um detalhe, que eu acho que tem... Hoje é quarta, amanhã tem vídeo saindo pra falar de were, que daí é outra situação, que é o ser estar. Todas esses exemplos aqui, ó, dessas, né, didn't, don't, want, dependente do tempo, não tem ser estar aqui, tá, galera? Pessoal que tá assistindo, é negando direto, não tem o ser estar. Eu não vou, eu não fui e eu não irei. Assim, tá? Negando direto mesmo. Tá, o que você faz agora com toda essa informação? Lembra lá que a primeira informação que eu falei foi, separa os verbos que fazem parte da sua rotina. Inclusive a Ana, o Marcelo, vocês vão fazer bastante isso, viu? Vocês vão escrever bastante sobre a rotina de vocês, no presente, no passado, no futuro, para falar tudo isso no inglês. Então, primeiro, separa os verbos, né? Se você já quer começar a praticar, você pode separar os verbos que fazem parte da sua rotina, tudo bem? Você pode separar eles no presente, porque se for para negar, por exemplo, né, ele não vai mudar. E já ver como é que fica no passado aqueles que você não sabe. O go eu já sei que é o went. Tudo bem, tá? O que você já sabe, já sabe. Porque às vezes a gente gosta de ficar anotando tudo, né? I go, escreve na frente, went. Não, se você já sabe que go no passado é went, não precisa escrever, você já sabe, tá? Só anota aquilo que você de fato não sabe. Por exemplo, o drink que eu postei essa semana que gerou um pouquinho de confusão. Eu não sabia, eu não conhecia que drank é no passado. Eu vou anotar. Não sabe, anota. Sei, não, isso aqui já sei. Não anota, tá? Muito bem, separa os verbos, tá? Segundo, faça uma breve descrição. Escreva mesmo. Aqui você vai escrever, tá? Faça uma breve descrição da sua rotina. Você pode começar só com o período da manhã. E depois você pode ir aumentando conforme você achar que tá ok, tá? Fala o que você... Descreve lá no papel, no bloco de notas, o que você fez ontem de manhã. Vai lembrando, como é que foi o seu dia? Ontem eu acordei, fiz isso, fiz aquilo. Você não precisa dar todos os detalhes se no momento isso é um pouco ainda desafiador para você. Mas você pode começando a falar das principais atividades. Não, para mim as principais atividades já tá super fácil, tá de boa, tá? Então agora vai nos detalhes, e aí você vai acrescentando mais detalhes. Começa lá com o período da manhã. Fez essa descrição, escreveu, né? Aí você vai começar a falar isso no inglês, tá? Se o seu objetivo é falar inglês, é importante que você treine falando, porque a gente fala falando. É óbvio, né? Parece óbvio, mas não é na hora da prática, não. Então a gente treina falando, tá? E aí você pode ir acrescentando período da tarde, período da noite, até estender o dia todo mesmo. O que você vai ter que ficar atento? A hora que você afirmar, eu trabalhei, eu fui, I worked, I went, I did, I had breakfast.
né? Olha, você vai afirmando, os verbos vão lá pro passado. Outro ponto de atenção. Não, eu vou negar. Ontem eu não fui pro trabalho. Ontem eu fiquei em casa. Como é que fica isso mesmo? I didn't. Então, fica atento que quando você nega, I didn't, e lembra lá, o verbo muda? Não. I didn't go. Nossa, Lê, comprar caneta essa semana, ó. É a última live que esses pincéis aguentam. I didn't go. I didn't work. I didn't drink. Feito isso, treine, pratique, simples assim. Como, teacher? Bom, se você quer falar inglês, eu te aconselho a praticar falando. Ah, não, meu foco agora eu preciso treinar a escrita, porque onde eu trabalho eu só uso a escrita, eu não preciso falar um A em inglês, não preciso falar nada, teacher. Ok, você pode ficar escrevendo em inglês a sua rotina, fica a seu critério, tá? Eu sempre aconselho a praticar falando, porque é isso que vai te ajudar a desenvolver a fala, tá? Alguma dúvida e pergunta aí? Por enquanto não, se alguém tiver, pode mandar. Tá? Amanhã tem uma aula saindo nas redes sociais falando da diferença de were, falando de passado ainda, né? Com o did, que também gera um pouquinho de confusão, tá? Aqui a gente não falou do were, né? A gente ficou focado aqui nesse passado direto que a gente fala, sem o ser e estar. Depois, numa outra ocasião, a gente pode até falar sobre isso, se gerar dúvida. O Marcelo comentou assim: eu trabalho em um shopping na zona sul de BH, onde tem muito gringo. Posso criar perguntas de sondagem básicas e uma ideia das respostas como rotina? Mas aí para você falar sobre a sua rotina, Marcelo, eu não entendi. Vamos esperar o Marcelo responder. Lê de novo o que ele comentou, lê, por favor. Ele falou: posso criar perguntas de sondagem básicas e uma ideia das respostas como rotina. É que tá sem uma interrogação, eu não sei se foi uma pergunta ou se foi só um comentário. Tá. Porque se você for falar, né, como a intenção aqui é você falar da sua rotina mesmo, então comece falando lá mesmo de você. Né? Tipo, que hora você acordou ontem? Bom, ontem eu acordei tal hora. Então começa a escrever ontem. Né? Por exemplo, se for ontem, se quiser falar de sábado, de domingo, é que como a gente não tá fazendo muita coisa interessante ultimamente, né, por causa do isolamento, então se fosse você já começaria lá. Ontem eu acordei tal hora, fui pro trabalho, trabalhei até tal hora, fiz isso, fiz aquilo. Tá? Começa já falando da sua rotina. Será que é isso? Marcelo, eu realmente não entendi, você me perdoe. Daí depois ele colocou assim, não como vender a eles. Então voltando ali na rotina, né? Eu, se fosse você, já ia direto a sua rotina, a não ser que você queira se comunicar. Saber falar de serviços para vender. Ah, tá. Entendi. Bom, se você tiver que falar isso em inglês, você pode ir fazer um scriptzinho disso também, em relação ao seu trabalho ou sobre o seu produto, por exemplo. E aí você começa, né, também do pouco para o mais e ir aumentando. Também você pode fazer isso sim, em relação a isso. Tudo bem? Toda quarta a gente tá com live. Agora aqui, marca o colega, manda live pro colega, marca o amigo. Nossa, eu conheço alguém que tá aprendendo a falar inglês, manda para ele. Guys, thank you para quem tava aqui. Vejo vocês então na próxima. Bye, bye!